Alguns têm divulgado e afirmado que as testemunhas de Jeová são influenciadas por ensinos da sociedade secreta da maçonaria. Muitos afirmam que Charles Taze Russell, um dos que começaram com o grupo das Testemunhas de Jeová, era membro da sociedade secreta da maçonaria. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles veementemente negam qualquer conexão maçônica, mas esse homem era um maçom de grau 33. Mas por que será que essas pessoas ficam dizendo que Russell era um maçom? Por muitos motivos. Muitos, como esse pastor palestrante que viaja o mundo para dar palestras sobre religiões e fica dizendo que Russell era um maçom, é porque ele ganha muito dinheiro fazendo palestra, vendendo livros e documentários, então ele precisa de bastante assunto para render e ganhar dinheiro. Já está ficando até monótono, não é verdade? Está ficando monótono. E outros dizem que Russell era um maçom porque logo após ele ter sido enterrado, construíram uma pirâmide próxima ao seu túmulo. E todo mundo que pesquisar vai saber que a pirâmide é um dos símbolos utilizados na maçonaria. E também mostram imagens das testemunhas de Jeová reunidas em templos ou lojas maçônicas no passado. E dizem que as testemunhas de Jeová usaram em suas publicações símbolos que os maçons utilizam. Mas será que Charles Russell ele realmente era um maçom? Para saber se ele era um maçom, li alguns arquivos que contam a história da maçonaria, de seus membros ilustres ou famosos nos Estados Unidos, e também pesquisei alguns ensinamentos que são ensinados na maçonaria e se Russell acreditava e ensinava isso lá no passado. E também procurei saber se seu nome foi registrado em alguma loja maçônica. Segundo o site maçonaria.net, um site maçom que tem o maior conteúdo do mundo sobre a maçonaria em português, lá diz que um dos ensinamentos que um maçom aprende é o da imortalidade da alma. Eles acreditam que temos uma alma que depois que morremos, essa alma se desprende do corpo e dependendo do que a pessoa tenha feito nessa vida, ela receberá uma recompensa que ela nunca recebeu nessa nova vida. E o ensino da imortalidade da alma, ele não é só ensinado na maçonaria, mas também em diversas igrejas evangélicas e no catolicismo. Eles ensinam que se a pessoa não cometeu pecados, ela irá morar no céu depois que morre. E se a pessoa cometeu pecados, ela irá queimar eternamente no quinto dos infernos com Satanás. E também os espíritas acreditam na imortalidade da alma. Eles acreditam que depois que a pessoa morre, a sua alma sai do corpo e fica vagando entre as pessoas. E essa alma pode fazer o bem ou fazer o mal para os vivos. Então a maior parte desse conceito de que a alma é imortal, que é ensinado na maçonaria e em diversas organizações religiosas, vem de filósofos como por exemplo Sócrates, que dizia, abre aspas, as almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos homens justos são imortais e divinas, fecha aspas. E a maior parte dessas organizações tem até um motivo bom, que é ajudar as pessoas que perderam ou perdem alguém querido para a morte. E eles usam esse ensino para aliviar o sofrimento das pessoas. Observe que quando morre alguém dessas organizações religiosas, eles já dizem: então isso realmente acaba aliviando a tristeza de quem perdeu alguém na morte. Mas esses conselhos não são baseados na palavra de Deus, a Bíblia. Diferentemente dessas religiões, as testemunhas de Jeová não utilizam a filosofia para consolar quem perdeu alguém na morte. Eles procuram consolar as pessoas usando a Bíblia, a palavra de Deus. As testemunhas de Jeová nunca dirão: não fique triste, fulano já deve estar no céu, porque foi uma pessoa muito boa. Primeiro, eles dirão que a alma não é imortal, que ela pode morrer. Depois eles dirão que os mortos estão como se estivessem dormindo, esperando o dia da ressurreição, onde todos, tanto os justos como os injustos, serão ressuscitados para serem julgados, como Jesus disse. E te mostrarão na Bíblia que depois do grande julgamento, os justos viverão para sempre aqui na terra com vida perfeita como Deus queria que fosse, e seu desejo não mudou.
Então é diferente a forma das testemunhas de Jeová consolar as pessoas. Eles realmente usam a Bíblia. É diferente dos católicos, dos evangélicos, que ensinam que já depois da morte a pessoa vai direto para o céu. Tem até alguns evangélicos que já estão vendendo um terreno no céu. Não sei como. E eles ainda dizem que as testemunhas de Jeová estão erradas. Voltando a falar sobre Charles Taze Russell. Todos que lerem ou pesquisarem os livros escritos por Russell sabem que ele foi uma das pessoas que mais combateram esse ensinamento da imortalidade da alma. Em um de seus livros, Charles Russell escreveu, abre aspas, não entendem o significado do termo alma. Muitos tomam a liberdade de usá-lo como quer. Mudam a declaração bíblica. Em vez de falar do homem como sendo uma alma, falam dele como tendo uma alma. Mas sobre que fundamento se apoia uma teoria tão extravagante? Nós respondemos, nenhuma, porque tem origem no fato do homem ter adotado a sua própria concepção de uma vida futura e ter rejeitado a concepção do plano de Deus. Fecha aspas. Em outro livro, Charles Russell escreveu, abre aspas, aos que pensam que a Bíblia está cheia de expressões como alma imortal, alma eterna, alma que nunca morre, não podemos dar outro conselho melhor que o de pegar uma concordância bíblica e procurar nela estas expressões e outras da mesma importância. Eles não encontrarão alguma delas. Fecha aspas. Então essas palavras escritas por Charles Russell deixam claro que Russell combatia esse ensinamento da imortalidade da alma, que é ensinado na maçonaria e em diversas organizações religiosas, como vimos. No documentário Testemunha de Jeová Fé em Ação, parte 1, da escuridão para a luz, que é um documentário que conta um pouco da história das Testemunhas de Jeová, eles mostram que Charles Russell teve influência de outros pregadores muito conhecidos até nos dias de hoje, que também não acreditavam no ensino da imortalidade da alma. Russell também não acreditava no inferno eterno de fogo. Depois que ele formou o grupo de estudantes da Bíblia, ele deixou os seus negócios de lado e começou a pregar para as pessoas, refutando esses ensinamentos que estavam e ainda estão sendo ensinados. É claro que os maçons e outras organizações religiosas que acreditam na imortalidade da alma não gostaram dessa atitude de Russell. Diziam que Russell era um impostor, um desqualificado para ensinar a Bíblia e pedia para as pessoas não darem atenção para ele, assim como fazem com as testemunhas de Jeová nos dias de hoje. Veja um trecho do documentário. Além de rejeitar a doutrina da Trindade, Priestley declarou que o ensino da imortalidade da alma era falso. Para ele, os cristãos do primeiro século tinham a verdadeira fé, e qualquer desvio desse padrão de crença era uma deturpação do cristianismo. Suas opiniões provocaram uma forte controvérsia, tanto na igreja como entre os governantes. Em 1791, uma turba destruiu sua casa e seu laboratório. Nos 3 anos seguintes, a pressão ficou cada vez pior, até que ele fugiu para os Estados Unidos. Muitos outros aderiram às suas ideias. Entre eles, Harry Grew. Em 1807, aos 25 anos, Grew foi convidado para ser pastor da Igreja Batista em Hartford, Connecticut. Ele tinha uma filosofia bem interessante sobre o estudo da Bíblia. Deixar que as Escrituras interpretem as Escrituras. Seu conceito era de que o melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. À medida que estudava a Bíblia, ele foi entendendo que a doutrina da Trindade era falsa. Bem, você não podia ser um pastor batista e não acreditar na Trindade. 4 anos mais tarde, Grew e alguns outros deixaram a Igreja Batista. Em anos posteriores, Grew publicou artigos em que usou a Bíblia para refutar a Trindade, o inferno de fogo e a imortalidade da alma. Grew afirmava que a imortalidade, de acordo com a Bíblia, é um dom que Deus concede aos fiéis. Não é um dom concedido aos maus. Então, como os maus poderiam ter uma alma imortal?
Um folheto de Grew sobre a imortalidade da alma teve efeitos de longo alcance. Sua obra despertou a atenção do pastor metodista George Storrs. Storrs ficou tão fascinado que passou os 3 anos seguintes estudando o assunto. As escrituras são muito claras nesse ponto. Mas outros pastores metodistas não se interessaram pelo que ele havia descoberto. 18:4, que a alma que pecar, essa vai morrer. As diferenças entre o que a Bíblia ensina e o que ele era obrigado a ensinar como pastor metodista episcopal incomodaram tanto sua consciência que em 1840 ele acabou renunciando ao seu cargo. Em 1842, Storrs começou a publicar uma revista mensal intitulada Bible Examiner. Não muito tempo depois, ele conheceu Henry Grew pessoalmente. Os dois se tornaram grandes amigos e juntos realizaram debates contra os que defendiam a doutrina da alma imortal. Sim, e esse texto... O jovem Charles Russell sempre pensava no que acontece quando as pessoas morrem. A maioria das religiões ensinava que Deus criou o homem imortal e que ele fez um inferno de fogo para atormentar pessoas para sempre, exceto as que foram predestinadas à salvação. O que Russell pensava sobre isso ficou evidente no que ele escreveu. Um Deus que usasse seu poder para criar os humanos, prevendo e predestinando que seriam atormentados eternamente, não poderia ser nem sábio, nem justo, nem amoroso. Suas normas seriam inferiores às de muitos homens. Ele não conseguia conciliar o ensino do tormento eterno com a descrição bíblica de um Deus amoroso. Ao examinar as crenças das grandes religiões e ver que ensinavam que os maus são atormentados eternamente, bem, ele simplesmente não conseguia aceitar isso. O conceito das pessoas, quer dizer, das religiões, era de que Deus é vingativo. E Russell sabia que a Bíblia diz, conforme 1 João 4,8, que Deus é amor. Como um Deus de amor faria uma coisa dessas? Assim, sua fé ficou abalada. E como já vimos, a palavra Trindade nem sequer aparece na Bíblia. Cheios de entusiasmo, Charles, seu pai, Joseph, e alguns conhecidos em Pittsburgh e Allegheny formaram um grupo para estudar a Bíblia. Eles escolhiam um assunto, consultavam uma concordância bíblica, examinavam todos os textos ligados ao assunto e daí anotavam suas conclusões. Então eles diziam: muito bem, isso é o que a Bíblia ensina. É nisso que nós vamos acreditar. Isso, a Bíblia é clara. Depois de 5 anos de estudo, o entendimento que esses homens tinham da Bíblia havia mudado consideravelmente. Seu estudo da Bíblia os fez chegar a importantes conclusões que desafiavam conceitos religiosos daquela época. Por exemplo, enquanto a maioria das religiões ensinava que o homem tem uma alma, Russell e seus companheiros concluíram que o homem é uma alma e que a alma pode morrer. Eles não ficavam filosofando ou simplesmente especulando. O que eles queriam mesmo era encontrar a verdade. E o fato de decidirem anotar suas conclusões mostrava que eles acreditavam que essa verdade existia. Russell estava convencido de que a presença do Senhor era de máxima importância. A presença de Cristo não é comparada ao dilúvio, mas sim aos dias de Noé. Aos 25 anos, ele ia de cidade em cidade para falar às pessoas em locais públicos, nas ruas e em igrejas protestantes, falando também a seus líderes. Ele não queria formar uma nova religião. Para ele já havia bastante denominações. Ele apresentava os ensinos bíblicos básicos aos clérigos e os incentivava a estudar o assunto e pregar isso de seus púlpitos. Mas é claro que eles riam e zombavam dele, e tudo continuava do mesmo jeito. Assim Russell concluiu: bem, alguém tem de pregar essas verdades. E então ele usou seu tempo e suas energias para isso.
Com sua boa condição financeira, ele poderia ter tomado o caminho mais fácil, talvez pagando alguém para fazer a obra. Mas ele se desfez de seu negócio e se envolveu pessoalmente na obra. Era evidente o entusiasmo, o amor que ele tinha pela verdade. Russell e outros cristãos dedicados fundaram uma sociedade bíblica sem fins lucrativos, visando uma distribuição mais ampla de publicações bíblicas em vários idiomas. Nossa obra nunca teve por objetivo criar controvérsias, mas sim atrair a atenção das pessoas à mensagem. Havia controvérsias porque os irmãos estavam lá, estavam pregando. Aqueles folhetos expunham que as religiões haviam se desviado dos ensinos bíblicos e deixavam os clérigos da cristandade furiosos. Isso acabava afetando o dinheiro que entrava em muitas igrejas. Porque quando as pessoas viam a verdade e percebiam que as religiões lhes tinham ensinado mentiras, elas se afastavam das igrejas e deixavam de apoiá-las. Em 1903, o Carnegie Hall, em Pittsburgh, foi o palco de um debate de 6 dias. Ephraim Eaton, pastor de uma igreja metodista episcopal e representante de uma aliança de clérigos protestantes, tinha um só objetivo: pôr fim à influência de Russell, especialmente com respeito ao que ele ensinava sobre a condição dos mortos. O que eles queriam era expor Russell como um impostor, que não sabia nada da Bíblia e que não estava qualificado para ir à tribuna e pregar sobre assuntos bíblicos. Russell se saiu muito bem em apresentar seus argumentos e esclarecer verdades bíblicas, mostrando que conhecia bem as Escrituras. As pessoas puderam ver não só a diferença entre os dois, mas também que as verdades da Bíblia eram claras em muitos daqueles pontos. Conta-se que um clérigo que tinha ido lá para apoiar Eaton falou depois para Russell: "Estou contente de vê-lo apontar a mangueira contra o inferno e apagar o fogo." Vimos que Charles Taze Russell combateu um dos mais importantes ensinamentos da maçonaria, que é a imortalidade da alma. Segundo outros sites maçons que eu pesquisei, esse ensino da imortalidade da alma ele é tão importante que todo maçom tem a obrigação de aceitá-lo. E eles dizem mais: e caso alguém queira participar da maçonaria e não acredite na imortalidade da alma, ele nem deve ser inicializado na maçonaria. Se Charles Taze Russell tivesse sido um maçom, com certeza ele teria defendido esse ensinamento da imortalidade da alma e teria ensinado dentro dos estudantes da Bíblia ou das testemunhas de Jeová, como fizeram e fazem vários maçons em suas religiões, como irei mostrar em breve.